Olá, alunos! Vamos dar sequência às nossas aulas de Física. Setor A, aula 8. Mais aplicações do teorema dos sistemas isolados. O movimento, o equilíbrio e a descoberta das leis físicas. Os princípios da dinâmica, na forma como foram apresentados, valem para os chamados referenciais inerciais. Exemplos nós podemos tomar o seguinte: quando estudamos o movimento da Terra em torno do Sol, quem é o nosso referencial? É o Sol. Quando dizemos que a órbita de determinado satélite é uma circunferência em torno da Terra, então o nosso referencial é a Terra. Quando calculamos a aceleração e a velocidade de deslocamento de um avião decolando em relação à Terra, o nosso referencial também é a Terra. Enunciado para as questões 1 e 2 da aula 8. Um barco de massa de 100 kg está em repouso nas águas tranquilas de um lago. Um rapaz de massa de 50 kg, inicialmente parado no barco, começa a se movimentar em determinado sentido, até atingir a velocidade de 0,6 metros por segundo em relação ao barco, quando mantém essa velocidade constante. Número 1. Desprezando o atrito entre o barco e a água. Letra A. Determina a velocidade VB do barco em relação ao lago. B. Determina a velocidade VR do rapaz em relação ao lago. C. Determine o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento do barco e para o movimento do rapaz. Bom, na letra A, então, nós sabemos que nós temos o barco e temos o rapaz sobre o barco. Então, nós temos a quantidade de movimento do barco, mas a quantidade de movimento do rapaz. Como o sistema é isolado, tudo isso vale zero. Vamos abrir as fórmulas, então, da quantidade de movimento. Então, massa do barco vezes velocidade do barco, mais massa do rapaz vezes a velocidade do rapaz, tudo isso tem que dar zero. Quanto que é a massa do barco? 100 quilos. A velocidade do barco é o que nós vamos encontrar, então continua VB. Quanto que é a massa do rapaz? 50 quilos. E a velocidade dele também nós vamos deixar em aberto. Então, como nós temos aqui 100 vezes a velocidade do barco, mais 50 vezes a velocidade do rapaz, dá para eu simplificar tudo isso por 50. Então vai ficar 2 vezes a velocidade do barco mais a velocidade do rapaz igual a zero. Eu vou chamar essa parte de equação 1, porque vai dar um sistema. Vamos agora, então, continuar resolvendo a seguinte questão. Nós temos, então, a velocidade do rapaz menos a velocidade do barco igual a velocidade relativa. Então, a velocidade do rapaz menos a velocidade do barco, a velocidade relativa é 0,6 metros por segundo. Nós vamos chamar isso de equação 2. Organizando, então, dentro do sistema, nós vamos ter 2 vezes a velocidade do barco mais a velocidade do rapaz igual a zero. Já troquei a ordem, porque o VB tinha ficado do outro lado, eu coloquei à frente. Menos VB mais VR igual a 0,6. Nós estamos falando que aqui seria uma velocidade relativa. Como eu tenho 2 aqui e menos 1 aqui, eu tenho mais VR e mais VR aqui, eu posso resolver isso da seguinte forma. Eu posso multiplicar a segunda equação por menos 1. Então, 2 vezes VB mais VR é igual a zero, mais VB menos VR igual a menos 0,6. Somando os dois, eu terei 2VB mais 1VB, 3VB. Aqui vai dar zero, porque eles se anulam, igual a menos 0,6. VB igual a menos 0,6 dividido por 3. 0,6 dividido por 3 vai dar menos 0,2 metros por segundo, que é a velocidade do barco. Vamos resolver, então, agora a letra B, que vai ser calcular a velocidade do rapaz. Com a letra B. Nós vamos aproveitar o sistema e trabalhar com qualquer uma das duas equações. Vou trabalhar com a segunda. Então, menos VB mais VR é igual a 0,6. A minha VB deu negativo, então vai ficar menos 0,2 mais VR igual a 0,6. Menos vezes menos mais. O 0,2 é positivo, vai para o outro lado negativo.
Subtraindo, nós temos 0,4 metros por segundo. Essa é a velocidade do rapaz e aqui nós temos a velocidade do barco. Então vamos resolver agora a letra C. Vamos construir então um gráfico onde nós vamos ter a velocidade aqui ó, no eixo Y, em metros por segundo, e aqui o tempo no eixo X. Nós não vamos colocar nenhum valor em questão do tempo, porque o problema não nos dá. O que nos interessa apenas é representar as velocidades e achar a velocidade relativa. Nós já fizemos isso com a aula atrás, logo no início, quando eu expliquei como que a gente achava a velocidade relativa. Bom, mas veja bem, o rapaz e o barco estavam parados. Então a gente vai primeiro traçar uma linhazinha, mais ou menos aqui, vamos pontilhar. E aqui nós vamos começar o movimento. O barco ele teve velocidade negativa, 0,2. Então nós vamos fazer uma curva, vamos aqui, ó. Então aqui é a velocidade do barco. E o rapaz passou a ter uma velocidade de 0,4. Então velocidade do rapaz. Opa, velocidade do rapaz. Aqui nós temos então a velocidade relativa. Vamos colocar esse tempo. Velocidade relativa nós temos aqui, ó. A velocidade relativa vai ser igual à velocidade do rapaz menos a velocidade do barco. Velocidade do rapaz nós temos aqui que é 0,4. Vem aqui, ó. E a velocidade do barco, negativo, 0,2. Então, fazendo o joguinho de sinal, 0,4 mais 0,2, a velocidade relativa vai ser 0,6 metros por segundo. Fechamos então a primeira questão. Questão 2. Lembrando que tanto o rapaz quanto o barco estão inicialmente em repouso, desprezando o atrito entre o barco e a água, considere as afirmações. Primeira. Se o rapaz movimentasse em determinado sentido, o barco movimenta-se em sentido contrário. Em consequência, o rapaz permanece em repouso em relação ao barco. Isso é verdade, gente? Não, isso não é verdade. Inicialmente, a quantidade de movimento do sistema é nula em relação ao lago. Como o sistema é isolado, a quantidade de movimento do sistema deve permanecer nula em relação ao lago, em qualquer instante. Logo, se o barco ganha uma quantidade de movimento, QB, em relação ao lago, em determinado sentido, o rapaz deve ganhar uma quantidade de movimento, QR, em relação ao lago, no sentido contrário. Então, essa questão está errada. Item 2. Se o rapaz movimentasse em determinado sentido em relação ao lago, o barco movimenta-se em sentido contrário em relação ao lago? Isso é correto. Matematicamente, nós temos, então, que a quantidade de movimento do barco mais a do rapaz é zero. Se o rapaz parar em determinado instante, sua quantidade de movimento é nula nesse instante. Logo, a quantidade de movimento do rapaz é nula. Somando, então, a quantidade de movimento do rapaz mais zero igual a zero, então a quantidade de movimento do barco vai ser zero também. Item 3. Se o rapaz parar, o barco para? Isso é correto. Nem precisa explicar porque é como se fosse aqui. Item 2. Se o rapaz parar, o barco continua em movimento? Isso é incorreto. Se o rapaz parar, o barco vai parar. Então, qual das alternativas é correta? Alternativa B. 2 e 3 estão corretas.